Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, dia 3 de novembro. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Evangelho do dia, Lucas 15, do 1 ao 10. Vamos ler juntos. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: Esse homem acolhe os pecadores e come com eles. E então ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra alegre, põe-na aos ombros. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho de hoje, Jesus vai falar sobre duas palavras, duas historinhas, duas parábolas, duas historinhas bem pequenininhas, que é da ovelha perdida e da mulher que perde uma moeda, né, das 10 moedas que tinha, e vai à casa, acende a luz, faz de tudo para achá-la e a encontra. E quando a encontra, fica feliz e chama muitas pessoas para se alegrar com elas, né? Por que Jesus teve que contar essas duas parábolas? Porque todos os publicanos e pecadores se reuniram para ouvir Jesus. Porque Jesus era misericordioso e Jesus tinha misericórdia desses pobres pecadores, assim como tem de nós. E os mestres da lei e os fariseus, né? Os escribas e os fariseus, como diz aqui na palavra de hoje, eles eram pessoas que queriam ser o centro das atenções, o centro, né? Do coração das pessoas, né? E eles tinham inveja de Jesus, porque via que Jesus estava fazendo mais sucesso do que eles. Então eles começaram a zombar, começaram a falar: esse homem acolhe os pecadores e come com eles, como é que pode? E Jesus conta essa parábola da ovelha perdida, né? Que diz que um homem tinha aí, né? 100 ovelhas, né? E uma se perde, ficando com 99 ovelhas. E uma se perde no deserto. E ele tinha ele tinha muitas ovelhas, então ele não podia se preocupar, né? Já tinha muitas ovelhas, já dava para fazer ali um bom pastoreio, não precisava se preocupar. Mas ele, como bom pastor, ele se preocupava e foi atrás daquela uma ovelha que tinha se perdido. Quando ele encontrou, ele ficou super feliz e chamou todos os seus amigos para festejar com ele. E Jesus conclui esta parábola, né, da ovelha perdida, dizendo que assim virá no céu mais alegria por um pecador que se arrepende, que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Olha só que lindo. Há mais alegria no céu. Há mais alegria entre os anjos por uma pessoa que muda de vida, que volta para a igreja, que volta a rezar, que volta a receber a Eucaristia, que volta a ter essa intimidade forte com Jesus, do que por pessoas que hoje já se converteram, que vão às missas de domingos, que rezam. Então eu rezo o texto, eu leio a Bíblia, eu vou à missa, eu procuro ter intimidade com Jesus.
Jesus fica alegre com isso? Fica alegre com isso. Mas ele fica muito mais alegre com essas pessoas que talvez seja você que está me vendo. Que é difícil você ler a Bíblia. Que é difícil você ir à missa aos domingos. Que é difícil você rezar. Ele fica muito mais feliz quando você é essa pessoa que não reza, que não vai à missa, que não tem intimidade com ele, mas que hoje se decide voltar para Jesus e ir à missa, rezar o terço, comungar e ler a palavra. Há muito mais alegria no céu por esta pessoa que se converte do que pela pessoa como eu, que já rezo, que já vou à missa, enfim. E depois Jesus fala outra parábola para complementar, interrogando: ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, vai à casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Jesus conclui no versículo 10: assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, que se converte. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se você é esta pessoa que não reza, que não vai à missa, que não lê a Bíblia, seja por preguiça, seja por outro motivo, eu confesso para vocês, eu não sou santinho não, eu não sou perfeito não. Eu gosto muito de mexer no celular, eu gosto muito de internet. E tem horas que sim, dá preguiça de rezar o terço, dá preguiça de ir à missa, de servir como coroinha, né? Não sei quem me acompanha direto nas minhas redes sociais, mas recentemente eu fui investido, né? No domingo passado. E então eu acho que dá preguiça assim de ir à missa, dá preguiça assim de rezar o terço. Aí eu fico jogando, aí eu fico vendo Instagram, né? Vendo os stories, as postagens dos meus colegas, né? Então eu acho que se dá preguiça. Então, saiba que você não é o único. Eu também, que tenho intimidade com Deus, também sou assim. Mas saiba que Jesus lhe espera. Deus lhe espera. Volte para Jesus. Volte a rezar pelo menos o terço, ou a rezar antes de dormir. E isso alegrará muito o coração de Jesus. E você descobrirá a alegria em estar com Deus. Eu tenho muita certeza que você veio aqui pensando assim: ah, eu vou ver a meditação do Edu pra ouvir o que Deus vai falar comigo, né? Porque eu tô meio aflito, tô precisando, né? Então eu vou lá ouvir. E se você chegou aqui hoje, é porque Deus quer falar isso com você. É porque você precisa disso para ser feliz. Portanto, volte à igreja. Vá à missa aos domingos. Batize o seu filho da igreja católica. Volte a rezar com a sua família, com o seu avô, com a sua avó. E Deus ficará muito feliz com você. Não só o Deus, não só os anjos, mas todos os santos, todo o céu. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.